A estabilidade da igreja, a estabilidade da família abençoa a igreja. Eu iniciei uma série de 2 lições sobre família na sexta-feira passada e falei sobre a estabilidade da família abençoa a igreja. E hoje vou continuar essa mensagem e, se Deus me der graça diante dele, eu vou terminar. Deus planeou tudo para o nosso bem. E são as leis físicas que foram inventadas e implementadas nesta terra por Deus que nos ajudam, e ajudam todo o universo a ser sustentável. Eu e você andamos nesta terra, e bem, com Deus, porque Deus criou uma lei física que se chama gravidade, que nos atrai para a terra. Mas há mais leis físicas. Eu não vou enumerar as leis físicas, não é sobre isso que eu quero falar. E, mesmo que não entendamos nada de física, nós sabemos que existem essas leis físicas. Que suportam o universo, nos suportam a nós, nos fazem viver, nos fazem respirar, etc. Da mesma forma que Deus criou as leis físicas, criou leis espirituais. Lá em Levítico nós podemos ter contato com essas leis espirituais, podemos conhecê-las, E também, após Levítico, Deuteronômio volta a falar sobre quase todas as leis e ainda durante toda a palavra de Deus, no Velho e Novo Testamento, nós tomamos contato com várias leis naturais de Deus, leis espirituais. Até Jesus, quando Ele esteve na terra, nos deu mais uma lei espiritual, Ele disse que o novo mandamento nos dá que nos chamássemos uns aos outros. Todos os outros mandamentos estão inseridos nesse novo mandamento. Porquê? Porque em Jesus todos eles foram cumpridos e subidos, levantados. Mandamentos. Quando estudamos o plano de Deus para a família, há visivelmente 3 aspectos que nós temos que entender bem. Primeiro, como é que Ele estabeleceu o casamento? Segundo aspecto, o que é que aconteceu com os nossos pais? Os nossos pais ancestrais, tanto com Adão e Eva. E o que é que precisamos fazer hoje para estabelecer a boa ordem da criação? O projeto original, todos nós sabemos qual era, um projeto perfeito. O homem construiu com as suas próprias mãos o homem, no pó da terra. Desculpa. Deus construiu o homem no pó da terra e insuflou nas suas narinas o espírito de vida para que se tornasse alma vivente. E vendo que o homem não podia estar só, ou não deveria estar só, ele criou uma mulher. Ora veja, ele não criou uma mulher do pó da terra. Ele criou a mulher do homem. Então a mulher não tem a mesma essência, o mesmo material do homem. Certo? Ambos são imperfeitos. Mas a essência do homem não é igual à mulher. Por isso é que Deus fez o homem mais forte, mais racional, menos intuitivo, menos tolerante, mas fisicamente o homem é mais forte. Eu até na sexta-feira chamei aqui o Luís e a esposa, para ver a disparidade entre o homem e a mulher. Podia ter chamado Luís e a irmã Helena. Para ver homem e mulher, Mas é sempre, nitidamente, o homem é mais forte fisicamente, tem mais força. Como eu disse, é mais racional. É mais impetuoso para resolver as coisas.
objetivo da resolução. A mulher é ponderada. A mulher pensa que será quantas vezes antes de chegar a uma conclusão. Porquê? Porque a mulher foi feita da matéria-prima que Deus tinha construído. Tudo o que Deus faz é perfeito. Olha lá. Deus fez o homem perfeito. E perfeitamente construído para o serviço de Deus. Para ele ter comunhão com o homem. E depois, vendo que o homem não estava bem, ele pegou numa costela do homem, só numa parte do homem. E fez a mulher. O senhor não lembrando uma situação que é curiosa, porque, como o pastor está a dizer, o homem que a mulher foi criada, o corpo já transformado, assim é como a noiva de Cristo deve ser de um corpo já transformado, porque o pão e o vinho já transformado. Por isso é que ele fala que a família tem que ser transformada. Nós temos necessidade de percebermos isto muito bem. Eu até dei-vos as palavras gregas, e como nós sabemos, o grego sempre tem uma ideia do seu significado. A palavra grega, cada palavra tem o significado de uma ideia, não de uma palavra em si. E a mulher, eu dei-vos que é Ezer. Ezer, ela tem características do Espírito Santo. Devido a que realmente é aperfeiçoada no homem. Porquê é que Deus foi ao homem e deu uma costela para fazer a mulher? Deus quis significar que mulher e homem são unidos, indestrutíveis, não são possivelmente desligados. Por isso é que homem e mulher deixarão pai e mãe e se unirão num só. Casamento é indestrutível. Não separa o homem o que Deus juntou. Ele juntou logo na sua concepção. Ele fez a mulher do homem. Ele fez a mulher da mulher. Ele fez o homem do homem. Ele fez a mulher do homem. Indestrutível a ligação entre homem e mulher. Um só. Posso ouvir bem? E ele falou também que o homem tem atributos, tem portanto, funções, ele é o cabeça, não é? E Paulo não utilizou uma palavra que é arque. Arque quer dizer aquele que manda, aquele que comanda, aquele que impõe. Não é? Mas ele utilizou uma palavra que é kepalé, e kepalé quer dizer pura e simplesmente cabeça. Quando você quer ir a qualquer lado, quando você quer resolver alguma coisa, o que é que utiliza mais? Quando quer decidir, o que é que utiliza? E quem é que o leva lá? É o corpo que o leva? Sim, é o corpo que o leva. Você tem que ir conduzir pela sua cabeça. Os seus olhos têm o caminho. Por exemplo, sempre que penso ir a algum lado, se nunca fui, eu tenho que pensar como é que vou. O caminho que eu tenho que levar assim. Então, sempre nós temos que utilizar a nossa cabeça. Cabeça que nos leva, cabeça que nos vai revelar o que vamos fazer. E Paulo utiliza kepalé para realmente expressar que o homem tem que ser reconhecido como autoridade e não imposta a autoridade. Kepalé não quer dizer que é o que manda, mas quer dizer que é o que lidera, o que vai à frente. Porque é que Deus pôs no homem, não é?
na sua feitura mais perfeita, é a melhor máquina que Deus construiu ao homem. Porquê é que Deus pôs a cabeça no alto? Porquê é que Ele não os pôs lá no fundo? Para que o homem estivesse mais perto dele. Apesar de alguns homens andarem com a cabeça a fazer o mínimo. Pensam mal. Está a ver? Vocês já estão a ver o vosso pastor a murmurar. Esposa, mulher. A mulher, como eu disse há bocado, em grego, foi utilizada a palavra Ezer. Essa é uma particularidade aqui. Kipalé é a palavra de onde vem aquela palavra que se fala sobre as dores de cabeça, não é? A palavra técnica. A cabeça ou cefaleia. Kipalé é a origem, é o étnico dessa palavra. Isso é só uma curiosidade. Então, mulher é essa. Essa significa a pessoa que está diante de outra. Portanto, cercando, junto, dando apoio, dando suporte. Então, nós vemos aqui que a mulher é ajudadora. A mulher não é para impor nada, a mulher é pura e simplesmente ajudadora. Eu disse, e volto a dizer hoje, que em Gênesis, por 2 vezes, ele utilizava esta palavra para significar mulher. Mas dentro do Velho Testamento, mais de 50 vezes mais, Deus utiliza essa palavra para se referir a ele próprio. Aí, eu afirmar com toda a segurança que a mulher tem várias características de Deus. Daí também, muitas vezes se falar que a mulher é assemelhada ao Espírito Santo. Porquê? O Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é que modera. O Espírito Santo é que afaga, ampara. Agora, a mulher é ajudadora e é a moderadora. É a mulher que faz a ligação entre filho e pai. No conflito, é a mulher que está lá sempre. Espera aí. Mas consola. Consola, essa mulher. A minha consola. Consola. Portanto, a mulher tem características do Espírito Santo. E os filhos? Os filhos são a bênção do Senhor. Não, os filhos são meus, porque eu é que tive um filho com a mulher. Não, os filhos são do Senhor. O Senhor nos permite, não é? O filho está a ser gerado na Cristina, não é do Vitor, nem da Cristina, é do Senhor. Porque ele é cujo. Foram eles os ricos desse gerado, mas foi ele que produziu essa criança. O Vitor só colaborou e a Cristina está a colaborar. Não é? E muito mais quando consagra. É? E muito mais quando consagra a Deus. Não é? Quando é a apresentação do Senhor. É verdade. É verdade. Mas Deus está a protegê-lo. E vai continuar a proteger todos os nossos filhos, para que eles possam ser aquilo que o Senhor deseja que sejam. Mas está na nossa responsabilidade.
Eles são sacerdotes para que nós os conduzamos. Para que quando eles nascem, o pai diga: chefe, agora eu vou te ensinar. Ensinar o quê? Ensinar essa doutrina. É do alto a responsabilidade. Ensinar essa doutrina e ensinar como se deve tratar. Não é educá-los. O homem não tem a ver com a educação da criança. Quem tem a ver com a educação da criança é a mãe. Porque não é a escola que educa, são os pais. Então e o homem? O homem entrega a criança à mulher: olha, estou calado. O homem está no cruzado. Porque quem lava a mulher, não é? Quem lava a mulher pela palavra, quem a ajuda, é o homem. É verdade. Quem tem a área espiritual é o homem, não é a mulher. Numa família tem que existir paternidade. Porque no reino de Deus existe paternidade e por isso é que é perfeito. Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai. O Pai é maior que eu. Por isso é que o reino de Deus é tão perfeito, porque existe paternidade. A ausência de pai para a família, a ausência de paternidade para a família destabiliza. A mãe até se pode esforçar para construir uma vida com o filho, os filhos, o filho ou com os filhos. Mas há uma ausência, há uma falta. E quando falta pai, Pai Deus, do Pai terreno, veio o diabo e diz: espetáculo. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro. Porque ele, de imediato, assume a paternidade daqueles que foram na casa de casamento. São órfãos. E aí, tem que ser uma luta muito mais. E estão aqui algumas mulheres já que criaram filhos sem os relativos pais, não é? E sabem a luta que foi. Porquê? É complicado. Fora de Deus. Com Deus é mais fácil. Porque aí a matriarca tem o poder de Deus. Na ausência de patriarcado, a matriarca tem a autoridade de Deus sobre os filhos. Eu tenho que perguntar, é a mesma coisa? A autoridade vem sobre a matriarca. Você ainda não era crente. Mas aí o diabo não vai tomar conta dessas. Você não era crente. Só estou a falar quando a pessoa é crente. E no mundo, no mundo é a mesma coisa. O diabo toma assume. Seja por morte ou seja por ausência, mas por ausência, eu penso que será por ausência. O que estou a falar será por ausência, por negação de paternidade. Se a pessoa morre, não pode ser pai. É pai, foi pai, agora já não é. Está bem? No reino espiritual é mais pela negação de paternidade de pai. Muitos pais, não é? Têm os filhos, criam, portanto, geram os filhos e depois abandonam. É verdade? E criar filhos sem Deus é complicado. Podia perguntar aqui a Lina, podia perguntar aqui a Nati, que criou filhos sem ser cristã, não é? E ela tem que os criar sozinhos. Complicado. Complicado porquê? Não tem a direção de Deus para os criar. Vai criá-los em esforço, vai criá-los em trabalho, vai criá-los sem ajuda.
Posso ler a mãe? E quero-vos dizer que todo este plano que Deus criou portanto, do pai, a mãe, estes atributos, ou estas características que Deus deu à mulher, etc., tem continuidade. O plano é o mesmo para a família. E o plano é o mesmo, o sétimo propósito de Deus, o maior propósito de Deus, que é unir a família, a nossa família, à sua família, sua de Deus, continua a ser o mesmo. O propósito de Deus nos ter escolhido é que nós possamos dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e que nós possamos fazer parte da sua família. Para isso Deus nos escolheu. É para isso Deus nos escolheu. Dilatar o seu reino, ok? Dilatar o seu reino, mas nós só podemos dilatar o reino com a palavra e com o nosso testemunho. Como é que uma família quer vir para o reino de Deus se olhar para a nossa família e estiver tudo estabilizado? Os nossos filhos, se forem rebeldes, a mulher vai para um lado e o marido vai para o outro, como é que é possível? Mas nunca quererão estar debaixo da liderança de um Deus que essa família está. Na verdade, não. Eu não acredito. Esposa e esposo são iguais na aparência, diferentes na essência. Isto é bom que os homens entendam isto. Não peçam demais à sua esposa. As mulheres entendam isto também. Não peçam demais à sua esposa. Ele não consegue chegar onde você chega. A nível de moderação, a nível de calma. Há algumas que fogem um bocadinho à regra. Mas pronto. Mas isso são exceções. Isso são exceções. Tá. Mas é verdade. A essência não é igual. Mas Deus pôs alguém que era mais impetuoso, mais racional. Ao lado de alguém que é mais tolerante, mais ponderado. É verdade? E era mais ponderada. Mais difícil de resolver as coisas de repente. E Deus, para terminar, quero-vos dizer que Deus projetou uma forma de restauração das nossas famílias. O pecado escureceu as características essenciais do homem e da mulher. Hoje se vê mulheres a querer ser as chefes de família, não é? A não serem ponderadas, a não serem moderadoras da família. Se vêem mulheres hoje a acusar os filhos diante dos maridos. Esse não é o problema. Porquê? Porque o diabo escureceu as famílias. Eu estou a falar por dentro da igreja, não estou a falar por fora. Vêem-se filhos rebeldes, até de servos de Deus. Porquê? Porque o diabo escureceu. Hoje se fala muito que a educação é dada nas escolas. A escola não educa os meus filhos. Só que eu tenho que educar os seus filhos. Quem tem que educar os seus filhos é a sua mulher. Se a sua mulher não está a educar os seus filhos, você deve educar lá ela. Eu não. Eu deixo as coisas. O plano não mudou. Deus quer famílias estruturadas para fazerem parte da sua família. E eu vou esforçar, e eu acredito que vocês todos, nos vamos esforçar para fazer parte da família de Deus. Como vai ser estar
à mesma mesa com Deus. Não é verdade, irmãos? Então vamos nos esforçar para podermos estar. Ele nos chamou à restauração. Ele nos escolheu para estarmos em Jesus diante dele. Não é verdade? Então temos que restaurar as nossas vidas. Diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28 e 29 o seguinte: porque aos que Deus não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogénito entre vós irmãos. Vemos nitidamente que Deus nos escolheu para sermos iguais a Jesus Cristo. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Pertence à sua família. Não é verdade? E Deus tem diretivas específicas para os maridos. Efésios 5, 22 a 33, eu não vou abrir. Efésios 5, 25 a 33, desculpa. Ele diz o seguinte: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? A vida por ela. E hoje se vê muita gente, muitos homens, servirem-se da mulher como objeto, servirem-se da mulher para fazer o que eles deveriam fazer, gerir as casas e privar o dinheiro, tratarem de assuntos que eram deles, e se servem delas para fazer o trabalho deles. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Amar vem do grego agapao, significa afeto benevolente. O marido deve amar a sua esposa, mesmo nas alturas que sejam difíceis, porque ela fez algo que o magoou, que o feriu. Mesmo nessa altura ele deve amá-la. Deve tentar perceber porque é que ela está a fazer aquilo ou está a dizer aquilo. Muitas vezes aí os grandes problemas nascem daí. Nós não entendemos porque é que a esposa nos está a dizer aquilo ou está a fazer aquilo. Mas quando nós procuramos entender, amparados pelo amor que temos por ela, nós vamos ultrapassar o problema. E se calhar mais tarde, até vamos ter o privilégio da esposa chegar ao pé de nós e dizer: desculpa lá, eu não devia ter dito aquilo, olha, não estava bem. E pronto, está resolvido o problema. Que tanto não já está resolvido. Porque nós já orientámos aqui no meu lado. Posso ouvir a lei? Temos que tratar de arranjar nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas famílias, um comportamento de um relacionamento aberto. Não é aberto livre, é aberto compreendendo, tentando entender. Então vou só resumir rapidamente o que Deus diz aos maridos: para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deus diz às esposas para serem submissas. E submissão é colocar-se voluntariamente à disposição de alguém, alinhar-se com ele, pegar na vontade do marido ou naquilo que o marido acha que deve fazer. De acordo com a vontade de Deus. Eu já disse há bocado. De acordo com a vontade de Deus. Vai lembrar que eu volto a falar. De acordo com a vontade de Deus. Você não tem a autoridade de Deus, você homem não tem a autoridade de Deus para obrigar a sua esposa a fazer algo que não seja da vontade de Deus. Ela pode se negar com a autoridade de Deus a cumprir aquilo que você quer. Por exemplo, devaneios sexuais do homem, a mulher pode negar-se.
Deus dá-lhe a autoridade para se ligar. Pode ir. Claro, pode ir. Não é? Aos pais, Deus dá o conselho de corrigir o seu filho com a sabedoria de Deus. E de acordo com a palavra. O Carlos disse muito bem. Por que não? Se a criança tiver idade suficiente, por que não? Abrir a palavra diante dela e dizer: olha, Deus diz que vou fazer assim. E eu vou fazer. Se tiver idade suficiente para compreender. Por exemplo, o seu filho, possivelmente, perceberá já em parte. Não é? Muito Deus. Então hoje aprendemos que família, uma estabilidade na nossa família, vai abençoar a igreja. Não a unidade de Cristo, mas vai abençoar a igreja no seu todo. Tá? Porque Deus projetou a igreja para fazermos parte da sua família. E família fala de... Não é nada. Família fala de... Então, a estabilidade da nossa família vai abençoar. Vai abençoar-nos a nós, a nossa família, e vai abençoar a família de Deus, que é toda a igreja. Posso ouvir a mãe? Quem é que diz comigo que quer melhorar a sua família? Quer aperfeiçoar? E quando eu falo esta palavra, sempre foi ao meu coração. Poderá haver algum irmão que diz que a sua família está devidamente estruturada. Você até nem tem família para organizar. Mas olha, eu quero dizer uma coisa. Você é servo de Deus, ou servo de Deus. Tá? Você pertence à família de Deus. Portanto, você tem família. Você próprio é parte da família de Deus. Então, se não tem uma família consigo, não é? Marido, se você quer, não tem marido, não tem filhos, não pede de si, você pode melhorar em si próprio. Melhorando em si próprio está a aperfeiçoar a família. Família de Deus. Tá? Então, vamos procurar. Vamos procurar aperfeiçoar. Não murmurar, não falar dos outros. Porque se nós nos virmos aos pés, se calhar temos muita coisa a falar dos próprios. Tá? Falar a quem? Deus. Se você for falar de si próprio mesmo a alguém, já está a murmurar. Fala a Deus. Senhor, muda, transforma. Muda o meu caráter. E se você disser a Deus que quer, diga comigo, Senhor, neste dia eu ouvi a tua palavra, que ela deixa o meu coração, seja revelada pelo teu Espírito. Eu me disponho a ser um veículo da tua mão, isento de mim próprio, mas revestindo-me do poder do teu Espírito, para que Ele possa fazer a tua obra em mim próprio. Eu disponho a cumprir em mim e na minha família a tua vontade. Ajuda-me a eu ser o exemplo da tua perfeição diante da minha família. Eu peço neste dia, conduz, Senhor, conduz até ti a minha